Olha só, gente querida, o meu querido primo José Reinaldo Walter de Almeida, né? Você sabe, doutor, mestre pela Unifesp, neuro, onco, especialista em neurociências, tivemos uma discussão brava, virtual, sobre um artigo que saiu no Estadão falando de viés de confirmação. Você sabe o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar, desculpa a minha ignorância. Né, Filipinho? Nem você, nem a Elisabetezinha também nunca tinham ouvido falar em viés de confirmação. Mas o artigo dizia que é um mecanismo cerebral, né, que faz com que as pessoas só aceitem como verdadeiras aquelas afirmações que elas, por sua experiência de vida acumulada, etc., acreditam serem verdadeiras. Quer dizer, na minha maneira de ver, o artigo chamou todo mundo de idiota, né? Quer dizer que você não é capaz de contestar uma informação ou de perceber que aquela informação diferente daquilo em que você sempre acreditou pode ser melhor, mais real, mais válida do que aquilo em que você sempre acreditou? Bom, o artigo dizia que isso explicava a polarização política que a gente tem vivido no mundo. Mas não me convenceu mesmo. Me desculpa, viu, Zé? Mas até agora não estou convencida. Então, vamos lá ouvir os argumentos do Dr. José Reinaldo. E para não dizer que eu estou sendo vítima do viés de confirmação, né, Filipinho? Né, Elisabetezinha? Eu estou disposta até a entender esse negócio. Vamos lá, com a palavra, Dr. José Reinaldo Walter de Almeida. Esse assunto começa com a publicação do Estado de São Paulo, com grande destaque de um artigo cujo título diz: "A mente aceita só aquilo em que acredita. Viés da confirmação explica a nossa atual sociedade polarizada." Aqui nós temos um grande problema. Primeiro, o artigo se baseia em afirmações científicas que precisam ser olhadas com rigor. A ciência, de modo geral, não translada, ou seja, não se aplica diretamente. Primeiro, as evidências científicas sofrem um processo de amadurecimento para que se separe o joio do trigo, a boa da má ciência, dentro da comunidade científica, que é um processo técnico, mas é também político. Depois, ela translada para a comunidade geral, sempre fortemente influenciada por julgamentos políticos. Se nós olharmos as bases de dados onde estão relacionadas as publicações científicas geradas no mundo todo, veremos que as publicações que tratam do viés de confirmação explodiram nos últimos anos, são milhares, mostrando o enorme interesse da comunidade científica, notadamente dos psicólogos, sobre o tema. No início, a metodologia utilizada era quase invariavelmente puramente comportamental, onde se aplica um estímulo qualquer, um problema, um texto, e depois se mede uma resposta. O cérebro é apenas uma caixa preta, não importa o que acontece lá. Entretanto, se nota uma grande tendência mais recente para tratar a questão de maneira mais complexa, utilizando conhecimentos muito completos que já temos em relação ao funcionamento do cérebro. Se o tal viés de confirmação é tão comum, será mesmo um viés? Que é, por definição, uma anomalia? Ou é a regra? Se é regra, não é viés. Se é regra, somos então apenas um bando de idiotas, como questionou Abel numa conversa inicial que tivemos sobre o tema? O nosso cérebro é um órgão onde inúmeras regiões especializadas, segregadas anatomicamente, uma aqui, outra ali, outra lá, se unem num trabalho coletivo, formando uma enorme rede hierárquica, cujas regras estamos compreendendo já numa profundidade que nos permite entender o fenômeno do viés de confirmação de outra maneira. Não há viés se viés é a regra. E se é a regra, como escapar da idiotice?
Ora, é óbvio que a nossa rede neural acumula memórias e experiências ao longo da vida. O que forma as nossas convicções, nossas crenças. Quem não as tem? Eu baseio as minhas afirmações aqui subindo nos ombros de dois gigantes. Um é Judea Pearl e outro é Carl Friston. Eles estabeleceram as bases do que se chama inferência ativa, como um substrato matemático e físico para a compreensão dos fenômenos neurofisiológicos, incluindo aspectos comportamentais. A primeira evidência que eu quero mostrar para vocês vem desse trabalho aqui, que eu usei como exemplo, existem muitos outros semelhantes. E o que ele diz? Que o viés de confirmação é adaptativo quando é acoplado com uma metacognição eficiente. O que é a metacognição? A metacognição é a capacidade de aprender, é a capacidade de você utilizar aquilo que já sabe para novas observações, para as novas reflexões e para evoluir. Isso é metacognição, é a cognição da própria cognição. Muito bem. Então, imaginem o seguinte, nós temos alguma situação. Pode ser que alguém nos venha com uma conversa sobre algo que nós já temos dentro de nós uma informação sobre aquilo. Eles apresentam, vem com uma conversa, e essa conversa nós já temos, já tivemos algumas coisas antes. Então, sempre, obrigatoriamente, já existe uma visão do mundo dentro de nós. Todo mundo tem que ter isso aí. Baseado nessa coisa inicial, nós teríamos imediatamente uma decisão. É muito comum isso acontecer. O sujeito vem com uma conversa e fala, isso não é nada disso. De início, de saída. Normal, não tem problema nenhum. No entanto, essa informação inicial que nós recebemos, se o cérebro tem a capacidade da metacognição, infelizmente uma grande parte da humanidade não tem, ou tem isso de forma deficiente, vem o que se chama a confiança inicial, naquela informação inicial que você teve. Então, de repente, ela é contra as suas convicções, a sua decisão inicial seria contrária àquilo. Mas quem falou aquilo é uma pessoa que você respeita muito. Então, o que você faz? Você vai buscar informações adicionais. Você vai procurar coisas que não estão diretamente relacionadas com as suas convicções iniciais. E é aqui que entra o tal da viés de confirmação, tá certo? Porque se essa confirmação, se esse viés for muito forte dentro de você, você não tem uma grande capacidade, a pessoa não tem uma grande capacidade de metacognição, ele não vai atrás de informações iniciais, ele trava ali e pronto, resolveu o problema dele. E a decisão final dele é mais ou menos a mesma da decisão inicial. Ele não quer saber. Mas muitas pessoas, felizmente, têm essa capacidade de olhar para si próprio, olhar novamente para o mundo externo, recolher novas informações e depois reprocessar tudo isso para uma decisão final. Isso se chama inteligência, isso se chama metacognição e, infelizmente, não está disponível para uma quantidade enorme de pessoas que não têm a capacidade de discernimento, não têm a capacidade de mudar opiniões, não têm a capacidade de evoluir. Então, esse artigo, embora eu contrarie as principais afirmações dele, porque são generalizadas e diz que essa é a explicação para tudo, existem muitos outros aspectos para serem discutidos, ele chamou atenção para o assunto e, portanto, foi válido. Acho que a imprensa serve para isso, não é para resolver o problema. O autor do artigo colocou a defesa dele lá, escreveu, citou fontes, enfim, ele fez um belo trabalho jornalístico.
E nós estamos aqui, metacognitivamente, tentando melhorar a compreensão disso. Ai, Zé, que alívio. Ainda bem que você disse que não é todo mundo, né? Que é idiota, que só aceita o que combina com a sua própria opinião pré-concebida. Tem gente inteligente no mundo ainda, graças a Deus. Né, meus Filipinhos e Elisabetezinhas? Olha que lindos. Olha lá, Zé. Zé, muito obrigada. Um baixo. E até a próxima. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart.